E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é o seguinte, a gente vai pegar aqueles conceitos das artes marciais que muitas vezes parecem meio abstratos, sabe? E vamos transformar em experiências concretas, coisas que dá para sentir no corpo. Vamos juntos desvendar a arquitetura energética que sustenta cada movimento nosso. Sabe aquela sensação de corpo meio travado, de que o movimento não flui direito? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz. E o mais curioso é que a resposta não está em fazer mais força, de jeito nenhum. A solução está em se organizar melhor por dentro. E olha só, a chave para essa organização está justamente aqui. É uma tríade, uma parceria entre três elementos: eixo, espaço e movimento. Quando a gente entende como esses três dançam juntos, aí sim, tudo começa a fazer sentido. Então, o nosso roteiro hoje vai ser esse, ó. A gente vai mergulhar no eixo, que é a nossa fundação. Depois, vamos entender o espaço que ele cria e como o movimento nasce a partir daí. E claro, vamos fazer uns testes práticos e, no final, conectar tudo com a arquitetura energética. Vamos nessa? Vamos começar pelo começo, pelo que é mais fundamental de tudo: o eixo. Pensa nele como a viga mestra de uma construção. Se essa viga está alinhada, direitinha, todo o resto da casa se organiza em volta dela com o mínimo esforço possível. Agora, o pulo do gato aqui é essa ideia de um alinhamento elástico. Não é para a gente virar uma barra de ferro rígida, não. É um eixo vivo, que pode girar, pode inclinar, mas que sempre volta para o centro, mantendo a integridade. E quando isso acontece, aquela tensão desnecessária que a gente carrega simplesmente evapora. Para a gente sentir isso na prática, temos uma âncora lá em cima, o ponto byway. A sensação é muito clara. Imagina um fiozinho invisível puxando, bem suavemente, o topo da sua cabeça lá para o céu. Só esse pensamento já alonga o pescoço e alinha a coluna cervical sem esforço nenhum. E lá na base, a gente tem a outra âncora, o Hou-Yin. Enquanto o topo da cabeça está sendo suspenso, o peso se assenta naturalmente nos pés, e essa área na base do tronco se recolhe de forma sutil, sem forçar. Pronto, o circuito do eixo está completo. E olha só que legal essa comparação. De um lado, o eixo vivo, onde tudo flui, tudo se conecta. Do outro, as compensações que aparecem na hora que a gente perde esse eixo. Ombros que sobem do nada, peito rígido, dor na lombar, são todos sintomas de um eixo que saiu do lugar. Beleza? Com o eixo estabelecido, a gente começa a perceber outra coisa. Um eixo alinhado não existe no vácuo, né? Ele cria e define o nosso espaço. E quando a gente fala de espaço aqui, é uma qualidade que se sente. É como ter um ar entre as articulações, sentir uma folga. É a liberdade nas costelas para respirar amplamente. E essa expansão física se reflete numa mente mais calma, com mais espaço entre os pensamentos. E aqui tem um ponto muito importante. Criar espaço não é estufar o peito e jogar o ombro para trás, feito um boneco. Isso só cria tensão. O espaço de verdade vem de descomprimir, de permitir que as articulações respirem, que o corpo se expanda suavemente, sem perder o contato com o chão. Um jeito ótimo de visualizar isso é pensar numa esfera. Com o eixo no centro, a estrutura deve manter seu volume em todas as 6 direções ao mesmo tempo. Por exemplo, se para abrir a frente você fecha as costas, a esfera foi esmagada. A integridade está em manter essa expansão tridimensional. Agora que a gente já tem eixo e espaço, a perspectiva sobre o movimento muda completamente. Ele não é mais algo feito por partes isoladas do corpo. Ele nasce da relação coerente entre esses dois elementos. Isso quer dizer que dar um passo ou girar o corpo se torna uma expressão do todo. Não é a perna que avança sozinha. É o eixo que se transfere de um apoio para o outro, mantendo o espaço interno intacto. O corpo se move como se fosse uma única unidade. E a mecânica por trás disso é fascinante. A intenção de se mover surge no Dantian, o nosso centro energético. O Kua, que é a região do quadril, funciona como um pivô, transmitindo essa intenção para as pernas. E a fáscia, o tecido que conecta tudo, leva essa onda de movimento até as extremidades, com as mãos, sem nenhuma quebra no caminho. Ok, falamos da teoria, mas como sentir isso no próprio corpo? Existem alguns testes bem simples para a gente verificar essa estrutura em tempo real. Primeiro, o teste do fio. A ideia é manter aquela imagem do fio puxando o topo da cabeça para o céu. Ao inspirar ou mover um braço, o que acontece? Se o ombro subir junto, a conexão foi perdida. A suspensão lá de cima tem que ser independente do movimento dos membros. Segundo, o teste da esfera. Ao mover os braços, observe o tronco. Se o peito estufa enquanto as escápulas se juntam lá atrás, a esfera foi quebrada.
O ideal é que o volume se mantenha constante, tanto na frente quanto atrás. E por último, o teste da transferência. Observe a passagem do peso de um pé para o outro, bem na articulação do quadril, no quadril. Se o joelho cai para dentro ou se o quadril dá uma travada, é sinal de que ele não está funcionando como um amortecedor eficiente. E aí a fluidez do movimento se quebra. Esse quadro aqui é um excelente resumo. Para cada erro comum, existe uma correção direta e prática. Se a postura está travada, suavize. Se o peito está estufado, permita que as costas se abram. É um mapa bem claro para a gente ir se autoajustando. E agora a gente une tudo. Essa organização física não é apenas mecânica. Ela tem uma correspondência direta com a nossa dimensão energética. É aqui que a conexão acontece. Um eixo forte e estável ajuda a preservar nossa energia vital, o Jing. O espaço interno e externo permite que o Qi, a energia, circule livremente sem estagnação. E o movimento que nasce dessa integração expressa o nosso Shen, nosso espírito e nossa presença no momento. Ou seja, a estrutura física cultiva diretamente a qualidade energética. E para fechar, essa citação resume perfeitamente a nossa conversa. O objetivo não é a estética superficial de um gesto, mas a profundidade de uma relação interna. Quando a relação entre eixo e espaço é estável e coerente, o movimento se torna naturalmente econômico, poderoso e, aí sim, como consequência, belo. Se essa análise trouxe alguma clareza para você, o like e a inscrição dão uma força gigante para a gente continuar essa jornada. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e me diz aí nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa exploração. Compartilhar esse material também pode ajudar muita gente. A gente se vê na próxima, continuando a mergulhar no universo do Taiji. Até lá!